Eu sou a Nath, que bom que você está aqui. Mais uma leitura profunda. O que a culpa tenta mostrar? Olha, se você está aqui nessa leitura e vai realmente escolher uma opção para refletir sobre o que a culpa tenta mostrar, eu estava refletindo sobre isso, sabe? Meu, parabéns. Porque pessoas que escolhem se conhecer dessa maneira, encarar um tema tão profundo, do jeito que as coisas estão hoje, do jeito que as ideias estão hoje, sabe? Parabéns. Deixa sua curtida para eu saber que você passou por aqui. Isso já ajuda o canal e eu desejo que você receba em dobro. E se inscreve. Inclusive, essa leitura vai estar numa playlist que é Refletindo e Expandindo. Esse é o nome da playlist. Tem outros temas mais profundos, assim como esse lá. De repente, você se interessa por algum que também pode ser contribuição no teu processo, no teu momento. Como é bom ter você aqui, que está se trabalhando. A gente precisa de mais pessoas que se trabalham. Sério. Gente, seguinte. Antes de eu falar sobre as opções, é uma leitura de 3 opções, mas eu já vou explicar o que vai acontecer aqui. Dá uma olhada na descrição. Eu sempre deixo na descrição o vídeo da Escuta Viva. A Escuta Viva é uma jornada terapêutica criada por mim, com 5 sessões. Ela é incrível, tem ferramentas interessantes. Lá nesse vídeo eu tô com o material da Escuta Viva, você vai conseguir ver um pouquinho, vai lá conhecer. Depois você me conta nos comentários o que você achou. E eu também tô deixando... Desculpa. Eu também tô deixando o vídeo da mandala astrológica terapêutica, que é a minha maneira de trabalhar com a mandala astrológica. É uma leitura bem conhecida. E eu adaptei no meu objetivo enquanto terapeuta oracular, né? Para trazer as minhas leituras, os meus atendimentos dentro de um formato terapêutico. Então, lá nesse vídeo, que tá aqui na descrição também, eu trouxe a disposição das casas da mandala para quem adquirir essa leitura e eu explico o que você vai receber e como tá a estrutura dessa mandala e dessa leitura. Então vamos lá. O que acontece aqui? O que vai acontecer aqui? Eu senti de trazer 3 cartas, como você pode ver, de 3 decks diferentes. Eu peguei esse deck, eu embaralhei ele, pedindo para ele uma carta que fosse representar a primeira opção, das pessoas que escolherem a primeira opção, mas que também fosse o tema inicial da tiragem. A gente vai destrinchar com o tarô e com o oráculo. Aí, quando eu peguei esse deck, eu também pedi uma carta que fosse o tema inicial das pessoas que fossem escolher a segunda opção. Eu fiz a mesma coisa. Peguei esse deck e pedi uma carta para as pessoas que fossem escolher a terceira opção, mas trazendo também o que precisa chegar como uma ideia inicial, tema inicial da leitura, seguindo o tema, o que a culpa tenta mostrar. Vou mostrar de novo, então. Eu vou deixar a minutagem, não sei se eu já não me lembro mais se eu já falei, mas enfim. Depois que você escolher a tua opção, você pode ir direto para a tua leitura. Essa é a opção de número 1. Essa é a opção de número 2. E essa é a opção de número 3. Usa a tua intuição. Eu vou deixar de lado, ó. Vai estar aqui no cantinho até para você ver. A opção de número 3 e a opção de número 2 para a gente começar. Vamos iniciar com a opção de número 1. Então, para você que escolheu essa opção, o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar essa cartinha e vou tirar todas as outras cartas da tiragem, para depois a gente ter um panorama total dessa tiragem e desse tema.
Respira fundo comigo, se você sentir. É uma forma de você voltar para si, né? Voltar para o corpo, sair aqui um pouco do externo. Eu abro esse campo, eu sustento este campo. O que precisa ser revelado, entendido, percebido. O que a culpa tenta mostrar para as pessoas que escolheram a opção de número 1. Veio 2 cartas, eu vou aceitar. Vou terminar de tirar as cartas do oráculo. E a gente já começa. Essa aqui e essa aqui. Então vamos lá. Vou começar revelando a carta do oráculo, que é a carta que você escolheu para tua opção, e aí a gente destrincha nessa tiragem que já tá aqui nessa disposição. Esse baralho é um baralho de arquétipos e esse arquétipo, ele é o arquétipo do nascido das estrelas. Então a gente começa tua leitura trazendo esse tema do nascido das estrelas, que é um senso de destino e propósito. Então você já pode começar a refletir, né? O que é o seu senso de destino e de propósito, como ele está e como a culpa pode influenciar o seu senso de destino e de propósito. Esse senso que a gente está falando é sobre você manter um direcionamento rumo a um destino que está além do mundano. Mas olha, presta atenção. Eu entendo uma coisa aqui, que talvez se encaixe, talvez não, se encaixa muito bem, né, no que a culpa está tentando te mostrar. Às vezes a gente se confunde misturando o ser do mundo, estar no mundo, estar no mundo sem ser do mundo, porque a gente tem que viver essa vida, inclusive. Por que você está aqui encarnado num corpo de matéria para poder viver o teu destino e o teu propósito, manifestar ele, vivenciar ele, certo? Só que o mundano pode, de repente, veja se faz sentido para você, te distrair do teu senso de destino e de propósito. E esse mundano pode estar dentro da reflexão do tema, que é o que a culpa tenta mostrar. Essa carta, ela traz um questionamento que é um questionamento muito interessante, que é o que você desejava quando era jovem. E sabe o que eu penso, o que eu reflito dentro deste questionamento? Que quando a gente cresce, vira adulto, com as porradas da vida, a gente cria algumas cascas de proteção. A gente sobe algumas barreiras de proteção. Desculpa. E, às vezes, o nosso senso de destino e de propósito até tá ali no nosso coração, até tá ali dentro. Mas com essas barreiras, com essas cascas, por conta das porradas, por conta de algumas coisas que a gente não teve coragem ainda, né, de entender, de olhar. E aí, quando a gente era jovem, as coisas que a gente sentia em relação à vida, né, ao nosso destino, ao nosso propósito, com certeza era um sentir muito mais nu, muito mais entregue, nu, sem casca, sem roupa, sem as roupas
de proteção, de julgamento que a gente vai criando para esconder a gente com medo da vulnerabilidade. Então, o quanto a culpa está tentando te mostrar hoje que pode ser essa desconexão com um lado seu que quer manter esse direcionamento esse direcionamento em relação ao teu propósito com menos barreiras, com menos camadas de proteção. Deixa eu abrir todas as cartas e aí a gente continua, porque agora a gente vai tentar entender e trazer reflexões sobre o seu campo. Minha garganta tá ruim hoje, gente. Olha só. De alguma maneira, você que escolheu essa primeira opção precisa dessa reconexão com esse senso de propósito e em relação ao teu destino com menos barreiras. Inclusive, o 10 de espadas me fala sobre um cansaço de ter que ficar insistindo. É como se fosse uma boa opção jogar a toalha nesse momento, porque tem um despertar do julgamento. Tem um realinhamento acontecendo de dentro para fora. Então, o quanto a culpa quer te mostrar que você precisa se entregar para as vivências. O Pajem de Paus sempre me fala, principalmente nessa casa, que é sobre você se abrir para as vivências, novas experiências. Então tem coisa para você vivenciar, experienciar dentro desse despertar seu, dentro dessa decisão sua de jogar a toalha em relação a ter que brigar, discutir com a culpa. Será que é mais sábio, ao invés de você não aceitar ela, você aceitar e decidir que você não vai mais erguer as tuas armas contra ela? Que as barreiras de proteção contra a culpa você vai retirar? Para que você possa se permitir experienciar pelo corpo, pela vivência, pela troca. Porque olha o que está no seu bloqueio. É uma reflexão que traz para você assim, talvez você não esteja aceitando o teu agora como ele é. O que tem no teu agora que pode ser o motivo da culpa? O 4 de paus pode falar exatamente de uma escolha de um relacionamento, de estar junto com pessoas. Esses relacionamentos, eles te fazem amar muito as vivências de estar aqui agora, não agora nessa relação, agora nessa vida, nessa vivência. Porque a tua ferramenta sutil é algo muito profundo. E é algo muito de percepção. É um fluir aqui, uma estabilidade interna, um acreditar interno na vivência. Olha que novos caminhos. Presta atenção. Um ovo se rachando, trazendo uma nova vida. Um despertar, um fim da briga. Para uma abertura, para uma nova abertura, novo começo, pedindo para você entender o teu interior, traduzir ele de dentro para fora. Porque quando você observa o que você realmente tem dentro de você, traduz ele e externaliza sem essas camadas super protetoras,
talvez você entenda muito mais rápido e com muito mais sinceridade o que a culpa está querendo te mostrar nesses lugares que você está escolhendo ficar. E lugar aqui não é só lugar físico, é relações, é trabalho, qualquer área da sua vida que fizer sentido. Essa carta de Novos Caminhos fala: agir com confiança, não jogue pelo seguro, dê um salto de fé, comprometa-se com o que deseja. Que coisa mais incrível e sincrônico que isso, né? Um pedido de confiança e de se arriscar ao mesmo tempo, junto com a sacerdotisa, que tá pedindo para você: leia o teu interior, traduza isso pelo seu comportamento, pela sua forma de expressar. Faça essa tradução de como a tua essência te pede as coisas, esse novo momento, e como isso precisa ser expressado, por você dentro das suas vivências. O seu aprendizado é justamente entender que as suas escolhas têm peso, as suas escolhas são poderosas, o seu livre-arbítrio é importante e é muito mais importante você entender que como você usa ele é decisivo. Você vai ter que responder pelas tuas escolhas e talvez não sobre mais energia para ter que continuar respondendo pelas tuas escolhas de ficar em lugares onde você não consegue baixar a guarda para poder vivenciar com entrega. O que acontece aqui, quando você escolhe pelo desespero, quando você escolhe pelo óbvio, pelo padrão, pelo cômodo, pelo certo, com medo de correr riscos, com medo de lá fora ter algo que vai dar mais sapatada ainda em você, mais lapada ainda em você, quando você age assim, a culpa vem. Porque você está fazendo escolhas em cima de uma energia que vai contra a tua própria essência e o teu próprio despertar. E aí a culpa vem. E a culpa corrói. Você falando: olha, o que você tem agora não combina com você, é ruim, e a culpa é toda sua. Teu agora, tuas relações, teu trabalho, teu financeiro, e a culpa é toda sua. Percebe? No aprendizado, você se direciona, porque as suas escolhas são mais assertivas. Quando não tem um aprendizado, na sombra existe uma sensação de desalinhamento. E aqui já vai até uma virada de chave para você saber aonde você tá. E junto com a carta dos enamorados no seu aprendizado, a gente tem autoestima. Olha o quanto você não percebe que as suas escolhas que não estão com raízes profundas dentro da tua verdade, da tua essência, inclusive te jogam lá para baixo. Além de você ter sensação de desalinhamento, você se sente apagadinha, apagadinho. Não se abandone para obter aprovação. Percebe? Foi tudo que eu falei até agora. Não se abandone para obter aprovação. Não se abandone para optar pelo cômodo. Não se abandone por medo de arriscar, por medo das novas vivências. A culpa vai te corroer e o teu agora, as suas escolhas, os seus resultados não vão fazer sentido. Se posicione sem medo, criatura divina, e realmente é o que muda o teu aprendizado quando ele acontece. Não existe mais medo. Não teria carta melhor para expressar você se jogando no mundo sem medo para viver essa vida
dentro do dentro do seu propósito. Gente, vai acostumando comigo. Eu engasgo mesmo, eu troco as palavras, enfim. Inclusive, eu vejo aqui até como uma evolução, ó. A gente tem um pajem de paus numa casa de potência, de luz, e um rei de... Eu falei cavaleiro, gente? Eu tô com a sensação de que eu falei cavaleiro. Pode ser que eu tenha falado, se eu falei, perdão. Um rei de paus. Como se depois dessas vivências, depois das sensações que você se permitiu sentir, você amadurece e como cada escolha vai ser sem dúvida. Aqui, você nunca mais vai duvidar de si mesmo. Você nunca mais vai botar... se colocar em uma situação onde você não se posiciona e não garante o melhor para você. Espero que tenha feito sentido. Vamos lá para a próxima. Para você que escolheu a segunda opção, o que a culpa tenta mostrar? Então, como eu tô fazendo? Eu tô tirando todas as cartas e depois a gente abre e vê o panorama completo dessa tiragem. Enquanto isso, você pode ir refletindo o que seria isso para você hoje, né? O que seria para você hoje olhar para o que a culpa quer te mostrar? Como você vê isso? Como isso chega para você? Eu abro este campo, eu sustento este campo. Eu já abri esse campo, né, lá na primeira, então mantenho o sustento. Então vamos lá. Bora acessar as pessoas que escolheram a segunda opção. O que a culpa quer mostrar, tenta mostrar. Só mais 2 cartinhas e elas já vieram, ó. E vamos lá, começando por esta carta. Esse oráculo é um oráculo de alquimia. E a carta que vem para você que escolheu este oráculo é o óleo de vitriol. Óleo de vitriol. Dentro da alquimia, o óleo de vitriol é corrosivo e eu achei muito impactante essa carta, sabe? Quando ela saiu e eu comecei a estudar. Porque quando eu pedi as cartas de cada oráculo, eu estudei elas, são oráculos bem profundos, para trazer para você o tema, né, inicial, que seria essa carta. E é uma carta impactante, tá? O óleo de vitriol, ele fala sobre frustração e desequilíbrio. E a frustração e o desequilíbrio como sendo essa fera que quando ela ataca, e é inconscientemente, tá? Senão a gente teria controle, e você vai entender por quê já já. Ela consome tudo que está no caminho. Por que você, se fosse consciente, entenderia? Porque tem um questionamento essa carta, que é, eu sou, né, você. Faça esse questionamento para você. Eu sou o que consome ou o que é consumido? Porque quando você se dá conta, a culpa já consumiu. Quando a gente consegue acessar um lugar de consciência, a gente já se vê navegando com a culpa.
não é tão rápido, não é tão simples. E olha como essa carta faz sentido. Então, para você, de alguma forma, esse recado sobre realmente você já se pega vivendo a culpa, para você nesse momento, é algo que é uma fera. Para você poder consumir ela, talvez você precisa ser consumido primeiro. Então, olha a reflexão que já chega para a gente com essa carta. Talvez é preciso se permitir ser consumido primeiro para ter consciência de que está sendo consumido para poder consumir novamente. Percebe a jogada da culpa para você? Do que a culpa quer te mostrar? Será que você se culpa por se culpar? Percebe? Só que quando o óleo de vitriol existe na alquimia e ele já está em ação, não tem o que fazer, ele é corrosivo, ele vai consumir, ele vem para dar consciência, lembra? Porque o objetivo dessa fera é purificação. Então, para você hoje, o que a culpa quer te mostrar ela quer te purificar. Essa fera que pode te consumir tem o objetivo de te purificar. É isso que ela quer te mostrar. E aí vem o alívio. Vamos ver o que mais para a gente continuar. Aqui a gente vai trazer o olhar para o teu campo, né? E o teu campo pode ser um campo com muita cautela. Muita cautela. Às vezes até cautela demais. Talvez caminhar carregando. Sabe o que vem para mim, né? Com essas duas cartas? É preferível ir devagar, quase parando, ao invés de ter que me colocar em posição que eu sei que eu vou me machucar. Pode ter um receio, pode ter um medo. E faz sentido por esse 5 de espadas estar aqui, porque tua ferramenta sutil é uma rainha de espadas, que usa inteligência, que não deixa ser abalado. Aqui a gente ainda tem um emocional instável, de certa forma, né? Uma instabilidade de... É mais ou menos o que essa carta traz. Você precisa lutar para ganhar ou você precisa lutar para permitir a consciência, a purificação, porque isso é a culpa quer te mostrar. Aqui é uma luta para ganhar e provavelmente, certeza absoluta, a culpa vai voltar maior. E aqui não existe luta, existe um compromisso com a consciência. Tô olhando para tua potência e tô pensando que o esforço para quem escolheu essa leitura, essa carta do óleo de vitriol, o esforço de tudo que você fez até aqui, de todo o esforço que você acumulou, de precisar dar um passo depois do outro, com precaução, com medo de ir muito rápido e de ter que lidar com coisas que você não estava preparado, te trouxe um acúmulo de
sabedoria, de entendimento. E é hora de começar a usar isso nos teus passos a teu favor. Não é mais hora de carregar na lomba. É hora de... Isso não vai te deixar mais rápido, mais rápida, mas vai te dar mais segurança nessas tuas passadas da vida. Independente de onde você tá passando, nos relacionamentos, no trabalho. É para você usar o teu conteúdo de tudo que você tá carregando até aqui, de tudo que você se dedicou, às vezes você teve que fazer nos relacionamentos, né? Todas as vezes que você perdeu, todas as vezes que a culpa veio bater forte, você teve que fazer um monte de movimento por você mesmo, pelo outro, pela tua casa, pelo teu trabalho, o quanto você se sente sozinha e precisa dar um passo bem devagarinho, depois o outro, bem devagarinho. E isso te proporcionou esse acúmulo que, para você não se cansar agora, para você não se esgotar agora, usa isso na tua caminhada como gás, como força espiritual. Vai te ajudar a usar a ferramenta sutil, que é priorizar a tua saúde mental. Discutir não vai. Impor a tua verdade não vai. Tentar mostrar para o outro que ele está errado não vai. Querer de qualquer jeito ganhar, seja lá o que for, não vai trazer a recompensa final da purificação. E a Rainha de Espadas ainda veio com uma carta de descanso que fala: reserve um tempo para você, a vida não é só sobre produzir. O quanto, ao invés de você fazer o seu trabalho, de olhar para a culpa e dizer, tá bom, eu tô me sentindo culpada mesmo de ter feito, de ter encarado uma discussão, uma briga, de ter carregado por todo mundo. Então, o que eu faço com isso? Eu aprendo o que eu preciso aprender para não me colocar mais em nenhuma discussão e para também usar todo o meu conteúdo dessa caminhada que foi suada a meu favor. E ainda mais, essa necessidade sua de estabilidade fora é importante. Fora no trabalho, na sua casa, vai devagar, continua devagar. Continua no teu processo, continua no teu tempo. Só que você não pode esquecer que não é só sobre produzir. Também é sobre você. Teu aprendizado. Uma carta que fala sobre movimento rápido, sobre, de alguma forma, passar por essa situação, ter êxito em vivenciar isso, em conquistar o que precisa ser conquistado dentro da experiência que for, no caso. Entender o que a culpa tá te mostrando. Percebe que pede movimento e é o teu aprendizado, mas é como você vive, navega esse movimento. Será que tem muita cautela? Será que é só sobre o outro? É só sobre o trabalho? É só sobre produzir? É só sobre ser produtivo, produtiva? Porque o teu aprendizado é aprender a fluir no teu ritmo. Mas se você está aqui nessa leitura, se questione se realmente você está vivendo no seu ritmo. Ou se você está estabelecendo um ritmo a partir desse movimento pesado aqui, dessa fera que te consome. Ela me consome, então eu tenho que ganhar aqui, lutar por isso.
ir atrás disso, garantir isso. Teu objetivo, teu propósito, é uma carta de propósito, né, que fala: quanto mais alinhado com o seu propósito, mais os dias fluirão com facilidade. Controle o ritmo, percebe? Engraçado, né? Uma carta que fala: você não vai controlar o ritmo das coisas e você vai ter que aprender a navegar nesse ritmo dessas coisas, com uma carta falando: controle o ritmo. Só que aqui a gente pode falar, né? Controle o ritmo externo. Mas, olha só, o movimento que precisa existir, a tua potência ajudando no teu aprendizado, com a tua inteligência discernindo isso. Eu tenho que colocar na prática o que eu já tô cansada de aprender. O que eu já cansei de bater a cabeça na parede. O que eu já repeti pra mim 300 vezes que eu ia fazer e não fiz. É sobre isso, tá bom? Questione, leve este questionamento. Leve esse questionamento pra você. Você está fluindo no ritmo das coisas, no seu ritmo. Você se permite pegar o seu ritmo, pegar o ritmo das coisas e navegar juntos? Ou você põe o pé no freio, ou ao invés de você pôr o pé no freio, você reage, discute, precisa lutar para ganhar. O que você tá querendo ganhar? Porque a fera quer te consumir pra te purificar. E o que muda? Olha só. Aqui eu te falo com toda certeza. Não existe mais receio no teu dia a dia, em viver o teu dia a dia, porque aqui você vai ter clareza emocional e mental do que você realmente deixa para trás e da direção que essa purificação vai te fortalecer, iluminar aí a tua cabeça. Espero que tenha feito sentido. Gratidão, minha garganta tá bem ruim hoje. Mas melhor do que não fazer, né? Tem que fazer de qualquer jeito. Prefiro estar aqui com a garganta pegando do que não estar aqui. Para você que escolheu a terceira opção, esse oráculo aqui, o que a culpa tenta mostrar? Gente, sério, você que tá aqui, que bom ser humano que você tá aqui ouvindo uma leitura dessa, cara, sensacional. Que existam mais pessoas assim como você. Eu já abri este campo, eu sustento este campo, para que a gente possa perceber, entender o que a culpa tenta mostrar. O que eu vou fazer? Cartinha tá aqui que você escolheu. Vou tirar todas as outras cartas e depois a gente começa a sua leitura. Kevin, venha. Kevin, venha. Kevin, venha. Quis vir duas. Tudo bem, a gente aceita. Então, vamos lá. Só falta mais duas do oráculo. Vou puxar mais pra cá, que eu preciso de espaço aqui. Essa. Então, vamos lá. Primeiro,
saber essa carta aqui que você escolheu. Essa carta, ela fala de uma paixão primordial e deixe sua marca. Ela pede sabedoria, mas olha só a sabedoria que esta carta pede. Ela pede uma sabedoria relacionada a como você se expressa através do seu processo criativo no mundo, nas coisas do mundo. É um pedido para você ser ousado e generoso em tudo o que você faz. Então, o quanto a culpa hoje quer mostrar que talvez a culpa ela venha em momentos aonde você não se permite ser ousado e generoso, generosa em tudo o que você faz. Porque essa carta ela fala sobre você, não a necessidade de você ser visto, mas talvez você você que escolheu essa opção, é muito específica essa leitura. Se não ressoar com você, ouve as outras duas opções, porque é muito específico. A gente está falando aqui de pessoas com um brilho interno que reconhecem, todos nós temos um brilho interno, mas elas reconhecem esse brilho e a necessidade disso ser, e a necessidade de precisar externalizar isso, porque isso faz parte do processo criativo em estar aqui no mundo. Essa carta pede para você deixar a sua marca. Você será visto como fascinante, você precisa dessa energia na sua vida. Enquanto você não for visto e fascinante, talvez a culpa more dentro de você. Crie morada aí. E aí, talvez é isso que ela esteja tentando te mostrar agora. Faz sentido para você? Então, essa carta pede ato de criação. E ela fala também sobre oferendas sagradas que tocam os corações daqueles que os encontram. O que você pode oferecer que é sagrado para você e que pode tocar o coração daqueles que o encontra. Encontra isso que você vai oferecer. Interessante, né? Ela pede para você deixar a sua marca no mundo. Então, vamos entender o panorama total da tiragem. Aqui a gente vai acessar teu campo. Você está precisando de novos, como fala? Novos acordos, tá? Novos acordos. A vida tá te pedindo equilíbrio. Você deve estar sentindo já essa necessidade de equilíbrio, só que você está segurando. Você está optando, escolhendo por não deixar a roda movimentar, por se manter na parte inferior, desculpa, eu sempre troco também. Dislexia, né? Certeza. Você está escolhendo se manter na parte inferior. Você está escolhendo não deixar os nós desatarem. Não deixar a luz vir à tona. Você está escolhendo não movimentar a mudança na tua vida. Só que tem uma briga, parece, eu sinto isso, tem uma briga entre a necessidade de não passar mais, não precisar mais, não querer mais, ter que ficar respondendo por ciclos repetitivos, por sentimentos que retornam. Vamos falar de culpa. Por esta culpa que não te permite deixar a sua marca no mundo.
É sobre isso. Então eu sinto que é assim, eu sinto que tem uma necessidade muito grande de resolver o porquê que você não consegue deixar sua marca no mundo, mas tem algo em você que não deixa essa roda girar e as coisas mudarem. Você sair lá do fundo para vir para a superfície no sentido de externalizar essa marca sua, esse processo de criação seu no mundo. Você está precisando de novos acordos. Os acordos que você fez. Aqui, a justiça é você. Independente se o teu entorno, família, casa, financeiro, aparentemente, fazem com que você consiga entender um culpado. Pode até aparentar que tenham culpados em volta. Casa, finanças, família, mas isso é resposta de todas as vezes que você não se autorresponsabilizou. Esse 8 de copas me confirma isso. É responsabilidade sua acabar com esse ciclo agora. O externo, aos poucos, vai entrando em ressonância, vai entrando em alinhamento e no seu devido tempo, assim que você tirar o pé do freio, que as coisas começarem a movimentar e a ganhar vida fora de você, a ganhar forma fora de você. Mas o que não está permitindo você fazer novos acordos pode ser a culpa. A culpa que diminui a tua capacidade de entender que tem, sim, possibilidades de enfrentar no sentido da vida te dar e você receber, né? Novas formas de se envolver. Ainda mais com essa ferramenta sutil e essa carta aqui de engano, eu tava olhando para elas. Sabe o que me vem? Pode ser que não seja para todas as pessoas, para a maioria, mas para algumas que talvez você não acredite que a vida possa te dar algo melhor quando você se entrega emocionalmente, se doa emocionalmente, deixando essa marca, externalizando essa marca no mundo. Quanto você tá com dificuldade de confiar que você pode dar muito, porque a vida também pode te trazer muito. E o quanto não é sobre, e olha só, deixa eu dar uma olhadinha, ó, julgamento. Posso falar, olha, o quanto, exatamente, o quanto não é sobre dar uma quantidade grande por achar que por ser grande você vai receber muito. Isso pode estar retornando para você como culpa. E aí não movimenta. Engano, percebe? Ó, negligência ou medo, coragem e integridade para ser honesto. Engano, negligência ou medo. Talvez você esteja até não considerando que você tem essa capacidade, sim, de deixar a sua marca no mundo para um processo criativo que é para ser visto como fascinante. Teu aprendizado com 6 de ouros, 7 de espadas e essa carta de julgamento que diz: afaste o drama. Não deixa, acorda para os teus sentimentos. Você tem uma carta... Desculpa, gente. Você tem uma carta de elemento água que fala sobre parcerias saudáveis na tua ferramenta sutil com uma carta de engano, que não é mais para você precisar de máscaras, não é mais para você se colocar em posições que você está se colocando até agora que te deixa culpada, que você tem que viver com essa culpa,
quando na verdade era para você estar se expressando externamente. Tem novas aventuras, mas você não está considerando que elas possam te dar retorno, sabe? E esse é teu aprendizado. E esse é justamente o seu aprendizado. Será, criatura divina? Será que você está julgando que você não pode externalizar o teu processo criativo porque as pessoas não estão preparados para receber, porque você... Qual julgamento não permite você externalizar? Porque tem muitos motivos aqui que estão justificando o jeito que você se posiciona. Afaste o drama. E aí, eu acho que eu posso te falar aqui com essa carta, eu posso te falar que a culpa acaba quando você entende o teu aprendizado. É isso aqui para mim, essa carta. A culpa acaba, você aprende com ela. É um aprendizado com ela. Depois do aprendizado de que você precisa compartilhar o que você tem de criatividade, de ousadia, sendo generosa, o quanto você não sabe ser generosa consigo mesmo, com o outro, o quanto essa expressão criativa sua é sobre isso. Em tudo o que faz, em tudo o que faz, deixa sua marca no mundo. Espero que tenha sido contribuição. Gratidão.